Bom, o objetivo dessa aula, pessoal, é a gente conhecer a circunferência trigonométrica. Por que que eu estou fazendo esse vídeo aqui, né, até no computador, nem estou na lousa? Porque eu quero mostrar, de fato, né, para vocês, todos os detalhes que a circunferência trigonométrica tem. Por que que eu vou fazer isso? Porque daqui para frente, a gente vai começar a estudar funções trigonométricas, certo? Depois desse vídeo, a gente já vai entrar na função seno, depois função cosseno e aí vai seguindo. E todas as coisas daqui para frente, função, seno, depois vai ter depois a gente vai estudar também as outras coisas, né? As outras relações, que é a secante, a cossecante, a cotangente, e todas elas a gente vai ter como base sempre o ciclo trigonométrico, né? A circunferência trigonométrica, né? O círculo trigonométrico, vamos ter, lembrando que a gente pode chamar o ciclo trigonométrico, né? De circunferência trigonométrica, de ciclo trigonométrico, de círculo trigonométrico, tudo a mesma coisa, certo? Mas daqui para frente, ó, eu preciso que vocês tenham o domínio de todos esses detalhes, porque vai ser muito útil em função, depois em equação trigonométrica. A gente vai sempre usar o ciclo trigonométrico. Vocês já viram nos exercícios, né? Nos exercícios anteriores, antes desse vídeo aqui, as 4 partes de exercício que eu coloquei antes desse vídeo, a gente viu que em todos a gente usou ciclo trigonométrico. Então, eu sei que é algo que muita gente tem dificuldade. O pessoal tem dificuldade de entender o ciclo trigonométrico. Então, por isso que eu estou fazendo isso daqui, para mostrar de fato para vocês, para não ter mais dúvida em ciclo trigonométrico. Então, olha essa primeira imagem que eu coloquei aqui, ó. Se temos um arco de origem A e extremidade B, ele pode assumir infinitos valores, dependendo do número de voltas no sentido horário ou no sentido anti-horário. Isso você tem que ter fixado na sua mente, tem que ter fixado na sua cabeça. Uma volta completa na circunferência equivale a 2π radianos, ou seja, 360 graus. Certo? 2π equivale a 360 graus. Só que você tem infinitos valores maiores do que 360 graus que você pode ter num arco. Por exemplo, se você der, sei lá, 50 voltas na circunferência, você vai ter um arco muito maior do que 2π, muito maior do que 360 graus, certo? Então, é uma outra ideia que você tem que ter em mente também. E aí é justamente por isso, né, justamente por a gente ter infinitos valores, que a gente faz lá a redução, né? A gente faz as reduções. Primeiro, a gente tem a primeira determinação positiva, que a gente já reduz bastante lá aquele valor do arco, que a gente tem lá um valor grandão, a gente já reduz para um valor entre 0 e 360 graus, certo? E depois, para facilitar mais ainda, a gente ainda tem a redução ao primeiro quadrante, né? Que além da gente ter os arcos aqui todos em uma volta só, a gente vai ter a redução ao primeiro quadrante, que aí fica mais fácil ainda a gente conseguir saber seno, cosseno e tangente de todos os arcos, certo? Então, ó, no sentido positivo, que é o sentido horário, que é o sentido anti-horário na circunferência trigonométrica, isso é muito importante que vocês tenham claro na mente de vocês, ó. Aqui a gente tem um arco que sai do ponto A e vem para o ponto B. Esse arco aqui, ó, ele é um arco que ele está fazendo sentido anti-horário. É só você pensar no relógio. Como que o ponteiro do relógio anda? Ele anda vindo nesse sentido aqui, ó. Tá vendo a bolinha aqui vermelha correndo aqui, ó? O ponteiro do relógio, ele anda nesse sentido assim, né, ó. E quando a gente anda assim, a gente está andando no sentido horário, que é o sentido do relógio. Agora, quando a gente anda deste jeito aqui, ó, fazendo esse movimento que está aqui no arco, ó, a gente anda no sentido anti-horário. E toda vez que você anda no sentido anti-horário, que é o sentido da circunferência trigonométrica,
os valores aqui ficam todos positivos. Então, aqui você tinha 0 radianos, aqui você tem 2π radianos ou 90 graus, aqui você tem π radianos ou 180 graus, aqui você tem 3π sobre 2 radianos ou 270 graus, e aqui temos 2π ou 360 graus, certo? E aqui em azul, ó, é no sentido horário. Então, ó, você sai daqui do zero e aí você vem vindo no sentido horário, ó. E aí o que acontece? Os valores ficam negativos, né? Ó, porque você está andando no sentido horário. E a circunferência trigonométrica é no sentido anti-horário. Então, toda vez que você anda no sentido horário, ó, os valores aqui ficam negativos. Então, aqui é o menos π sobre 2, né? Aqui, menos π. Aliás, aqui é o menos 3π sobre 2, né? Aqui nessa imagem, esqueceram de colocar o 3. É 3π sobre 2. Aqui é o menos π, aqui é o menos π sobre 2, e aqui é o menos 2π, certo? Então, é importante que você tenha essas duas imagens na sua cabeça fixamente. E aí a gente tem o bom e velho ciclo trigonométrico. Olha só aqui, eu coloquei o ciclo trigonométrico inteiro, né? Eu coloquei com os eixos do seno, cosseno e da tangente. É importante que você saiba olhar quem é seno, quem é cosseno e quem é tangente. Por exemplo, você pega aqui, ó, o 30 graus. Quem é o seno de 30 graus? Você pega aqui, ó, o arco, ele vem aqui do zero e ele vem até aqui o 30 graus. Quem é o seno de 30? Qual dos eixos é o eixo do seno? É esse eixo aqui, né? Ó, o eixo em pé, o eixo que pertence ao y, é o eixo que a gente chama de seno. Então, se você quer saber o seno de 30, você pega aqui, ó, o 30 e faz a projeção dele para o eixo dos senos, né? Que é o eixo y aqui. E aí o seno vai ser esta medida aqui, ó, que vale 1 sobre 2, vale meio. Ah, eu quero saber o cosseno de 30. Como que eu faço? Você vai e olha qual que é o eixo do cosseno. Quem é o eixo do cosseno? É o eixo x, né? Ó, que é o eixo daqui que está deitado. Então, se eu quero saber o cosseno de 30, eu faço a projeção aqui para o eixo do cosseno, e o cosseno de 30 é esta medida aqui, ó. É este segmento aqui, que vale raiz de 3 sobre 2. Ah, e qual que é a tangente? Né? Qual que é a tangente de 30 graus? Você está aqui no 30 graus, o eixo das tangentes é esse eixo que fica aqui fora, né? Que tangencia a circunferência. E aí você prolonga, né? Ó, o eixo aqui. Eita! Aí você prolonga aqui, né? Ó, do 30 graus até o eixo aqui da tangente. E aí a tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 3. E é esse segmento aqui, né? Ó. Este segmento aqui vale a tangente de 30. Então, é importante você conseguir notar essas diferenças e também notar as semelhanças que tem, né? Os arcos que são côncavos. Por exemplo, aqui, ó, 30 graus, o seno de 30 graus, ele é côngruo com o seno de 150, ó, porque o seno de 150, você faz a projeção aqui para o eixo dos senos, e ele também vale meio, né? Ó, também vale meio. Você está aqui no 150, faz a projeção para o eixo do seno, ele vale meio. E o 30 graus, ele é côngruo com o cosseno de 330. Porque olha só, você está aqui no 30 graus, você quer saber o cosseno de 30, você faz a projeção aqui para o eixo dos cossenos. E aí vale raiz de 3 sobre 2. E aqui, ó, o 330 graus também. Você quer saber quanto que vale o cosseno de 330 graus? Faz a projeção aqui para o eixo do cosseno, e é essa medida aqui, que vale raiz de 3 sobre 2 também, tá? Então, é importante vocês notarem, né, os arcos aí que são côngruos, né, que vão ter os mesmos senos, os mesmos cossenos. E aqui nessa imagem, a gente consegue ver nitidamente isso. Com a tangente, também vemos, olha só, por exemplo, a tangente de 60 graus, você faz o prolongamento aqui, você vê que vale raiz de 3. Só que se você ver aqui, ó, a tangente de 240, ela está no terceiro quadrante, né? Esse aqui é o terceiro quadrante,
E no terceiro quadrante, você faz a projeção da tangente lá para cima. E aí você vai ver que a tangente também vale raiz de 3 sobre 3 aqui no 240. Então, a gente vê que tem vários ângulos, né? Vários valores de arcos que têm o mesmo seno, que têm o mesmo cosseno, que têm a mesma tangente. Tudo isso ajuda a gente a facilitar. Se você observar, ó, nessa circunferência aqui, eu já peguei uma imagem que dá os graus e que dá os radianos. Olha só outra coisa. Eu não quero que ninguém decore nada, tá? Não quero. Eu sei que tem gente aí que fala, mas é professor, fala para decorar. Olha, sinceramente, eu não falo para decorar nada. Eu acho que todo mundo tem que entender essas coisas da circunferência trigonométrica. Se você entender que aqui eu estou mostrando uma volta completa na circunferência trigonométrica, se você entender como acha seno, cosseno e tangente na circunferência trigonométrica, se você entender o que é isso de arco côncavo, que foi o que eu estava mostrando aqui agora, né? Ó, mostrando aqui o seno, né? Você tem que olhar para você saber quem é côngruo, por exemplo, aqui com o seno de 45, você tem que fazer a projeção para o eixo do seno. Então, ó, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que é este segmento aqui, ó. Só que o seno de 135 também é raiz de 2 sobre 2. Então, o seno de 45 é côngruo com o seno de 135. Se você pegar o seno de 60, ele vale raiz de 3 sobre 2. E o seno de 120, ó, também vale raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 60 é côngruo com o seno de 120. É isso que eu quero que você entenda. Se você pegar, ó, cosseno de 60 vale meio. Você faz a projeção aqui, ó, dá aqui o arco de 60 graus. Você faz a projeção para o eixo dos cossenos, que é o eixo que está aqui deitado, né? Se você já entender isso, já basta. E aí você faz a projeção aqui, você vê que o cosseno de 60 vale meio. E você vê também que o cosseno de 300 graus também vale meio. Então, o cosseno de 60 é côngruo com o cosseno de 300 graus. É isso que eu quero que você entenda. Eu não quero que você decore que o 5π sobre 6 é 150 graus. Meu, para. Decorar isso, na boa, não vai mudar em nada na tua vida. Tá? Não vai mudar em nada. Não vai te... no exercício vai aparecer lá o 5π sobre 6. Você não sabe de cor quanto que é 5π sobre 6? Não precisa decorar. Faz lá a regra de 3 para descobrir. Aliás, aqui para descobrir radiano para grau, nem precisa de regra de 3. Você quer saber quanto que é 5π sobre 6? É muito simples, né? Eu ensinei lá na regra de 3, mas eu ensinei também você substituir o π por 180, aí você faz 5 vezes 180, que vai dar 900. Divide por 6, dá 150, certo? Você quer saber quanto que vale 3π sobre 4? Pega o 3 e multiplica por 180, tá? 540. Divide por 4, dá 135. Acabou. Acabou. Não precisa decorar. Não precisa decorar. Você quer saber quanto que vale π sobre 3 radianos? Pega o π e substitui por 180. Lembrando que quando a gente está trabalhando com arcos e ângulos, né? Arco e ângulo, o π vale 180 graus. O π só vale 3,14 na trigonometria quando a gente está trabalhando com medida. Eu quero saber a medida de alguma coisa, aí o π eu tenho que substituir por 3,14. Mas quando eu estou trabalhando aqui na circunferência trigonométrica com valor de arco, com valor de ângulo, o π vale 180. Então, pega 180 dividido por 3, 60. Acabou. Não precisa ficar decorando, radiando, decorando essas coisas. Não precisa. Eu quero que você entenda a congruência que tem aqui na circunferência. Eu quero que você saiba olhar essas coisas. Eu quero que você saiba ver, ó, por exemplo, aqui, 315. Eu quero saber qual que é o seno de 315. Como que eu faço? Faço a projeção aqui para o eixo do seno, ó. E aí eu vou ver que o seno de 315, né? Desculpa aqui, ó, o seno de 315 é menos raiz de 2 sobre 2. Ah, quem é o seno? Desculpa, quem é o cosseno, né? Eu já vi o seno aqui. Quem é o cosseno de 315? Raiz de 2 sobre 2.
Quem é a tangente de 315? 315, ó, você faz a projeção aqui para baixo. Então, a tangente é menos 1. E aí tá aqui, ó, os valores, 300 graus em radiano tá aqui, 315 tá aqui, 330 tá aqui, certo? Só tem que fazer a regra de 3 se você quiser saber 315 graus em radiano, aí você faz lá a regra de 3. Π está para 180, né? X está para 315. E aí faz a regra de 3, e aí você vai descobrir, certo? Mas para descobrir o de radiano para grau, não precisa disso, né? Multiplicaria aqui 7 vezes 180, que daria 1.260, dividido por 4, 315, certo? É isso que eu quero que vocês entendam. Eu não quero que ninguém decore nada. Esse negócio de decorar, você vai... Na prova, pode ser que tire 10. Mas se você for ver isso daqui, o ano que vem, não vai lembrar mais de nada. Porque decorou. Ficou decorando. Quando você decora, você esquece. Você tem que fazer várias vezes para aprender e não para decorar. Certo? Outra coisa muito importante são os quadrantes, tá? Aqui a gente tem o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto. Lembrando que quadrantes na circunferência também são feitos no sentido anti-horário. Então, aqui eu tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. No sentido anti-horário, certo? Outra coisa muito importante é os valores, né? Os valores aí de seno, cosseno e tangente nos quadrantes. Então, ó, eu sei que esse aqui é o primeiro quadrante e no seno, ó, o seno ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Porque, por exemplo, você pega um arco aqui, ó, você quer saber o seno dele, você faz a projeção aqui. E aí você vê que esse valor está acima do eixo X, então é um valor positivo. Aqui é a mesma coisa, você pega aqui, ó, se você voltar lá na circunferência, você vê que os senos de todos esses arcos que estão aqui no primeiro e no segundo quadrante, ó, todos são positivos. Agora, se você pegar os senos que estão aqui no terceiro e no quarto quadrante, ó, você vê que o seno de todos eles é negativo, ó. Menos meio, menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2, menos 1. Todos os senos aqui são negativos. Agora o cosseno. O cosseno, ó, ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Vamos ver lá, ó. Cosseno. Você pega os cossenos aqui de 30, 45, 60, vale meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, 1, né, ó, que é o cosseno de 0, certo? Cosseno de 330, 315, 300, ó, também. Meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e 1. São valores positivos. Agora você pega aqui, segundo e terceiro quadrante no cosseno, ó. Cosseno é esse segmento aqui. No segundo e no terceiro quadrante, ó, os valores são negativos. Menos 1, menos raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, menos meio, certo? Pega a tangente. Onde que a tangente é positiva? Primeiro e terceiro quadrante. Vamos ver. Tangente, ó. No primeiro quadrante, você faz o prolongamento aqui. Então, ó, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, positivo. Tangente de 45, 1, positivo. Tangente de 60, raiz de 3, positivo. Agora aqui no terceiro quadrante, tangente de 210, ó, côngruo com a tangente de 30, positivo. Tangente de 225, côngruo com a tangente de 45, vale 1, positivo. Tangente de 240, côngruo com a tangente de 60, que vale raiz de 3, valor positivo. Agora, se você pegar o segundo e o quarto quadrante, você vai ver que a tangente é negativa. Tangente de 120, ó, que está aqui no segundo quadrante, é côngruo com a tangente de 300, que está no quarto quadrante, e é negativo. Tangente de 135 é côngruo com a tangente de 315, que está aqui no quarto quadrante, que é negativo. Tangente de 150, côngruo com a tangente de 330, que está no quarto quadrante, e é negativo, ó. Menos raiz de 3 sobre 3, certo? Então, é muito importante saber fazer isso. É muito importante saber os valores de seno, de cosseno, de tangente
E é muito importante saber identificar no ciclo trigonométrico tudo isso que eu falei. Se você souber fazer tudo isso, pode ter certeza que você vai ter muito mais facilidade nas funções de seno, cosseno e tangente, vai ter facilidade, um pouco mais de facilidade para fazer equação e inequação trigonométrica, certo? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Quem assistiu até aqui aprendeu, quem parou pela metade, infelizmente, aí não deve ter entendido, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui.